الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد. Então, irmãos, nós sabemos estuda um livrinho, inshallah ta'ala, e que livro ali chama Usul al-Sunnah de Al-Imam Ahmed rahimahullah ta'ala. Antes de não entrar na explicação de que livro ali, queria lembrar-nos uma procura de conhecimento de religião de Allah subhanahu wa ta'ala é uma coisa que é obrigatório para nós todos, muçulmanos. E por prova, cita-nos um hadith que foi relatado por o Imam Ibn Majah, rahimahullah ta'ala, nesse Sunan, que o hadith lá é o companheiro Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, que relata إفلام البروفيت صلى الله عليه وسلم فلا طلب العلم فريضة على كل مسلم. Procura de conhecimento é uma obrigação para cada muçulmano. Aquele hadith ali foi autentificado por Sheikh Al-Albani rahimahullah والإمام السيوطي الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى e outros. Então, nós tem que saber aquela procura de conhecimento que nos tem nele é uma coisa que é obrigatório. E se nós queremos mais detalhes, nós podemos achar no livro de Imam Ibn Abd al-Barr, rahimahullah ta'ala, que é um grande sábio de época de Andalucia. Tem um livro famoso que chama Jami'u Bayan al-Ilm wa Fadlihi, e naquele livro ali te explica direito em detalhe para modo que cada muçulmano tem que aprender se religião de maneira obrigatória e quando que é obrigatório e quando que é obrigatório. Então, aquele livro ali, irmãos, também começa a fala desse autor, e esse autor, se me ouve, é o Imam Ahmed, rahimahullah, que é o grande sábio que nos conhece tudo. Seu nome é Ahmed ibn Muhammad ibn Hanbal. Ahmed, filho de Muhammad, filho de Hanbal. Então, se pai chama Muhammad e se avó Hanbal. Se linhagem, quer dizer, se linha genealógica, e te cruza com aquele do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, quer dizer, mas ele é descendente, quer dizer, mas se um desse descendente é mesmo descendente que descendente do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E aquele descendente ali é Nizar, é chama Nizar, filho de Ma'ad, filho de Adnan. E que a linhagem ali, se dos filhos, que chama Salih com Abdullah, filhos de Imam Ahmed rahimahullah ta'ala, que relata. Então, que ele significa que Imam Ahmed rahimahullah era de origem árabe. E nasce em 164 de Ágira, quer dizer, nasce na 780, conformemente ao calendário de cristãos, que no conche, e nasce na Iraque, e precisamente na cidade de Bagdad, e morre na 241 de Ágira, e que ali corresponde com 855 de aquele calendário que no conche de cristãos. E mora também na Bagdad, na cidade de Bagdad, na Iraque. E Simanho sabe que o Imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, está fazendo parte de que 4 grandes imams de comunidade. E nasce desse ensinamento, nasce uma escola de jurisprudência islâmica que é o Madhhab al-Hanbali, que é a escola ali, que é a escola de al-Hanabila. Em que senhores reparam, mas o nome dessa escola, desse Madhhab, chama al-Hanbali. E
الحنبلي aquele é nome de se avó. فموري كي كالسكالي لي كتشوما المذهب الأحمدي por exemplo فموري الشافعي سي مذهب الشافعي الإمام مالك سي مذهب المالكي أبو حنيفة سي مذهب الحنفي então os todos têm nome de escola e afiliado com esses nomes mas o Imam Ahmed rahimahullah ta'ala disse ele é afiliado com o nome de sua avó. Então, a explicação de que ali é para Mori, se a avó era um homem muito famoso, para Mori, ele era um governador na cidade de Sarakhs, que fica na Iraque. É por isso que o Imam Ahmed se escala foi afiliado com o nome de sua avó, para Mori, sua avó era muito famoso. E teus sábios fazem elogio de Imam Ahmed através de diferentes épocas com gerações. E, por exemplo, também cita só um, porque fica muito tempo. Cita aquela palavra de Al-Imam Qutaybah ibn Sa'id, rahimahullah ta'ala. الإمام قتيبة بن سعيد ele era um aluno de Imam Malik com Al-Layth ibn Sa'd rahimahumullah e ele era daqueles shuyukh de Al-Bukhari com Muslim com Tirmidhi com Abu Dawud com Nasa'i também. Então ele era um grande sábio, um grande erudito, um grande imam. E fala rahimahullah ta'ala se Imam Ahmed fosse de mesma época que الإمام الثوري الإمام مالك الإمام الأوزاعي الإمام الليث ibn Sa'd então ele ficava classificado ribades de tanto sabedoria e conhecimento que tinha. E não também fala bocadinho sobre aquele livro ali para nós você que está nele, inshallah. Você tem que saber que aquele livro ali é um livro muito conciso que te reúne algumas bases fundamentais de Sunna de nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e que pessoas de inovação contradizem. Então aquele livro ali também de uma certa forma restaura aquele que foi corrompido de fundamentos de Sunna. Aquele livro ali é muito famoso, é muito ensinado na quatro cantos do mundo, mas te parece algumas pessoas que até curtem aquele livro ali. E que ali é para Modi tem um outro caminho que aquele caminho de Imam Ahmed rahimahullah ta'ala. Por exemplo, vez, hoje num vídeo, um homem que chama Ali Jumu'ah, que é um homem de Egito, um sheikh de Egito, que é um sheikh de Sufi. Ele era antigamente mufti de Egito. Gosta de fazer parte daquele comitê de grandes sábios e eruditos de Egito. Então, um dia ele mesmo num vídeo falou o Sulu Sunna, que é livro de Imam Ahmed. Então, enquanto que o livro ali foi relatado por vários grandes eruditos de primeiros séculos, e estudo esta flama que o livro ali de Imam Ahmed. E entre esses tem aquele grande imam Al-Lalaka'i, rahimahullah, que morre na 418 de Ágira. Nesse livro, tem um grande livro famoso que chama Sharh Usul I'tiqadi Ahli Sunnati wal Jama'a. Naquele livro lá, cita aquele livro ali, Usul Sunnah de Imam Ahmed, com corrente de transmissão que te chega a ti, Imam Ahmed rahimahullah ta'ala. Então, também cita aquele corrente de transmissão ali. الإمام اللالكائي رحمه الله فلا أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله السكري
قال حدثنا عثمان بن أحمد بن السماك قال حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب بن أبي العنبر قراءة عليه من كتابه في شهر ربيع الأول من سنة 93 و200. قال حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنقري البصري بتنيس قال حدثني عبدوس بن مالك العطار قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل أو أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى يقول أصول السنة عندنا تفين دي ليفر. دونك اللي كيكورنتي لي ترانسميسيون الإمام اللالكائي فلا علي بن محمد بن عبد الله السكري فلانو مع عثمان بن أحمد بن السماك فلا مع أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب بن أبي العنبر فلا فلا كلي كون ليفرو كلا na mês de Rabi' al-Awwal na ano 93 e 293 de Ágira. E fla ma Abu Ja'far Muhammad ibn Sulaiman al-Minqari al-Basri fla não cidade que chama Tinis, não cidade que chama Tinis, uma cidade que está no Egito. E fla ma Abdus ibn Malik al-Attar flal ما يوبي الإمام أحمد أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله فلا أصول السنة عندنا تفهم. Então, em Zoi, que ele é muito importante, que ele está citando para Mari, muito importante. Você tem que saber mas que ele está diferenciando de que os outros grupos fora de Islão. E também, dentro do Islão, tem alguns, cima aquele Ali Jumu'ah que ben cita, que taflama aquele livro ali, é de Imam Ahmed. Então, corrente de transmissão é muito importante. E que ele está lembrando uma palavra de grande tabi'i, grande discípulo de companheiros que chama Abdullah ibn al-Mubarak, rahimahullah, fala الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. Fala Abdullah ibn al-Mubarak e que a palavra ali está na Sahih Muslim, fala ma corrente de transmissão te faz parte de religião. E se cara corrente de transmissão, se corrente de transmissão que até existia, então qualquer alguém podia falar sobre religião em qualquer coisa. Coisa que te impedir. Alguém também te fala, profeta alayhi salatu wassalam fala. ممكن não sabe se profeta flal ou se que flal, na verdade. É que o corrente de transmissão, não te observa a corrente de transmissão, não te checa. Então quem que flala? Então quem que está na corrente de transmissão? Está aquele gajo ali, está aquele sábio ali, está aquele sábio ali, está aquele sábio ali. Aquele sábio ali é realmente aluno de aquele sábio ali. Aquele sábio lá é realmente aluno de aquele outro sábio, de aquele que te transmite, e aquele que te chega الإمام أحمد أو تيتشيغا profeta عليه الصلاة والسلام se نتفعل de hadith. Então, corrente de transmissão é muito importante, muito, muito importante. E que ali que cristão que tem, que os outros também religião, é que tem, alhamdulillah. Por exemplo, eu estava lá com cristãos, eu estava lá, bom, aquele evangelho ali, eu estava lá de Paulo, por exemplo. Por exemplo, está falando de Paulo. Então, mostrando prova, mas Paulo é Paulo próprio que traz aquele evangelho ali, que fala que coisa que está escrito na Bíblia. Nós temos provas que tem prova, mas nós tudo coisa que está no Corão, tudo coisa que está na Sunna, na livros de Sunna, não tem corrente de transmissão. O profeta ali sallallahu alaihi wasallam não conhece tudo homem que traz aquela informação. De profeta ali sallallahu alaihi wasallam, tinos no conhece tudo homem, mas às vezes escapou, prova que ele escapou. Então, se qualquer alguém pode bem e inventa qualquer coisa que crê. Então, no início, o Imam Ahmed rahimahullah ta'ala começa esse livro, começa para falar usul sunnati indana, quer dizer fundamentos de sunna para nós.
fundamentos de sunna para nós é que ali que lá. Depois no também também relata aquele que o Imam Ahmed fala e no também explica inshallah ta'ala. Usul sunna no fala é fundamentos de sunna. Cima um qualquer coisa tem-se fundamentos, tem-se fundamentos e se fundamentos que está bom, então coisa que está ser bom também. Fundamentos é aquele que é coisa que é mais importante para um qualquer coisa. Se você crescer um real adepto de sunna, você tem que seguir esses fundamentos direito, você tem que concretizar esses fundamentos direitinho. Então aquele livro ali é muito importante. Para modo pessoas de inovação, infelizmente, eles contradizem que esses fundamentos ali, que não também estuda, inshallah ta'ala. E por isso que o Imam Ahmed faz aquele livro ali. Para modo nesse tempo tinha pessoas de inovação que te contradiziam aqueles fundamentos. Não. Então, parecema hoje não te fica assim, inshallah ta'ala, e na próxima aula não te entra no livro de Imam Ahmed, rahimahullah, em detalhe com aquele primeiro fundamento que te cita, inshallah. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بارك الله فيكم